Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? Estou hoje aqui nessa entrevista super especial com a galera do Lado Nerd Obscuro. Aproveita, se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Vamos lá! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lado Nerd Obscuro. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é o Márcio Navarro, cara. Nossa, eu tô muito empolgado, não é possível. Você não sabe quem que é o Márcio Navarro? Então sai daqui, sai desse canal agora. Se você é fã do Crash, você deve saber, ele é o dublador do Crunch. E eu dei muita sorte de ter a oportunidade de finalmente poder entrevistar ele. Como vocês sabem, é um canal que tem muita fã dublagem. Então chamar um dublador profissional e poder entrevistar um dublador aqui de verdade, principalmente um dublador que eu gosto tanto, porque o Márcio Navarro é um dos dubladores mais de boa que eu já vi, mais gente boa com os fãs. Sério mesmo, sigam o canal dele, vai estar aqui na descrição. Então uma coisa que me deixou muito feliz, e eu fiz as perguntas pra ele e ele vai responder aqui no canal as perguntas que eu fiz. Espero que vocês gostem, né? E fiquem tão empolgados quanto eu. E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Márcio Navarro, ator, dublador, diretor de dublagem, produtor de elenco. Estou aqui a convite do Mikael para essa super entrevista aqui no site O Lado Nerd Obscuro, esse canal aqui do YouTube que tem sempre grandes novidades. Então vamos às perguntas, vamos lá. O que te fez chegar no mundo da dublagem? Bem, eu dublo há aproximadamente 8 anos. Meu pai é dublador e diretor de dublagem, meu avô foi dublador e eu sempre fui ator, pelo menos nos 26 anos atrás eu comecei nessa carreira, como ator e fui professor de teatro e me especializei dentro da área da dublagem, fazendo os cursos, e cheguei no mundo da dublagem através dos games. Eu fiz um teste para um game chamado Assassin's Creed 3, que eu fazia um personagem chamado Benjamin Franklin, e essa foi a minha porta de entrada para o mundo da dublagem, que graças a Deus tem me dado bastante alegria e assim, o que eu posso falar um pouco mais a respeito do meu início? É sempre muito complicado, todo início de profissão, porque apesar de ser uma extensão do trabalho de ator, era um ofício novo, Então eu precisei fazer muitos cursos de dublagem para entender um pouco da técnica, porque não é só a interpretação, você tem que pegar ali o sync, que é o sincronismo, é entender como é que funciona a máquina, Então, foi complicado porque eu tive que estudar bastante, mas isso não me tirou do meu foco, E tô aí, nesses trabalhos que têm me dado muitas alegrias, como eu mesmo já falei. E próxima pergunta, o que você recomenda para aqueles que querem entrar no mundo da dublagem? Bem, primeiramente, gostar de estudar e gostar de ler, gente? Porque é a parte principal do trabalho. Primeiro, gostar de estudar, porque você vai estar sempre se renovando, sempre fazendo novos cursos, até porque tem muita novidade, Por exemplo, essa época de pandemia, teve a dublagem de forma remota, que é você trabalhar de casa, gravando do seu home studio, e para isso existiu uma nova adaptação dentro da dublagem, então você tem que estar sempre estudando, até para você pegar tanto essas técnicas novas e conhecer novos diretores, antigos diretores, grandes mestres que podem passar bastante conhecimento para você. E gostar de ler também é principal dentro dessa profissão, porque você trabalha sempre com texto, Ou seja, em papel, ou seja, ele numa tela, Você vai sempre estar lendo alguma coisa, então é bom sempre estar com a prática da leitura. Quem tem algum problema de dicção, por exemplo, é interessante procurar uma fonoaudióloga para consertar alguns probleminhas que tiverem na sua fala, para assim ficar um trabalho um pouco mais
bacana, né, em que as pessoas possam curtir e você possa ganhar mais trabalhos. Mas basicamente é isso, é gostar de estudar, gostar de ler e trabalhar a sua voz com aquecimentos, manter sempre ela hidratada com bastante água. É isso que eu recomendo para aqueles que querem entrar no mundo da dublagem. Muita perseverança, né? É claro, como qualquer outra profissão. Próxima pergunta. Você gostou de dublar o Crunch da franquia Crash Bandicoot? É claro que eu gostei. Aquele criador de memes, né, que fala lá, o camarão que dorme, a onda leva. Gente, eu não conhecia o Crunch, apesar de já ter feito alguma coisa em Skylanders, que puxa um pouco ali pro Crash, pro Spyro, tem uma referência, né, dentro da franquia do Crash, mas gostei bastante de dublar. E continuando aqui a pergunta, qual foi a experiência de dublar esse tão conhecido personagem? Bem, quando eu fiz o teste, foi muito pelo original da voz, então eles já tinham um banco de vozes lá no estúdio, a minha voz era muito parecida com a voz original e com isso eu fiz o teste e passei também pro Crunch e fiz também um teste pro Nesnork de Spyro e graças a Deus eu peguei essas duas produções ao mesmo tempo e trabalhei elas ali naquele mês e pude dar vida aí à versão PTBR, que é português do Brasil, a esses dois grandes ícones, né, que é o Crash Bandicoot e o Nesnork de Spyro. Aquele que não gosta de ser chamado de feio, assim como eu também não gosto de ser chamado de feio. Então, para mim, foi um grande prazer e saber também que as crianças gostam muito desses dois personagens. Isso me deixa muito satisfeito, porque o carinho das crianças é um carinho muito verdadeiro, além, né, do público adulto que curte lá os joguinhos de corrida e tal. E para mim foi muito gratificante dar voz a esses dois personagens icônicos, né? E principalmente ao Crunch, que realmente é fora de série. Próxima pergunta. Frases como camarão que dorme a onda leva na adaptação da dublagem ficaram muito conhecidas pelos fãs da franquia. Como foi o processo de adaptação de certas gírias nos jogos que você dublou? É divertido? Pedem opinião para os dubladores ou é algo dos tradutores? Bem, vamos lá. Normalmente no game não tem muita adaptação, é o que vem escrito, você tem que fazer ali, até porque o cliente ele tem essa exigência de sempre trabalhar primeiro a tradução e a adaptação desse texto. E quando o texto é aprovado pelo cliente, aí sim vai para os estúdios e no máximo o que pode ser feito é uma correção de alguma palavra que seja adaptável. Mas, por exemplo, camarão que dorme a onda leva é uma frase do Zeca Pagodinho, né, de uma música dele. Eu não tive nada a ver com a história, muito menos o diretor, veio já da tradução e foi engraçado porque assim, eu tenho uma história com essa frase do Zeca, porque bem antes, né, de fazer o Crash Bandicoot, eu tinha ganho da minha esposa 2 copos do Zeca Pagodinho, os copinhos, né, para beber cerveja, refrigerante, e um deles estava escrito assim, deixa a vida me levar, e no outro estava escrito camarão que dorme onda leve. Inclusive no meu canal eu tenho um vídeo a respeito desse copo falando e mostrando esse copo. E foi uma baita coincidência, né? Porque eu sou fã do Zeca Pagodinho, digo-se por sinal, e essa frase veio da adaptação. Eu não percebi como era em inglês, mas eu acho que não tem nada a ver, né? Mas assim, quando dá para adaptar, a gente sempre trabalha ali com o diretor, né, pedindo a opinião do diretor ou sugerindo alguma coisa para o diretor e ele sim reformula ali o que pode ser trocado, mas normalmente no game as frases elas já vêm prontas, já da tradução já aprovada já pelo cliente. Normalmente é assim que acontece, diferente da dublagem tradicional, que já é mais uma versão brasileira, onde você pode adaptar a boca ali do boneco, aquela frase, porque normalmente os games eles são gravados
a voz ela é gravada antes de colocarem a imagem, de colocarem os gráficos, os desenhos, porque quando vem para gravar pra gente só vem ali uma linha, né, do áudio, a gente só ouve o áudio original, a gente não tem contato algum com nenhuma imagem. Então essa adaptação não é tão válida, porque a gente vai muito ali de acordo com o som original. Então se o personagem fala come on everybody, aí você vai lá e manda vamos lá pessoal, sabe? E tem que ser bem no mesmo tempo. Então é uma técnica utilizada dentro da gravação do game que não pode fugir muito daquele padrão. Então por isso não pode se adaptar tanto. As frases elas já vêm ali meio que certinhas para aquele tempo. Bem, próxima pergunta. Fale de outros personagens conhecidos que você já dublou. Nossa, eu tenho, principalmente nos games, né? Vamos falar aqui um pouco de game. Eu tenho o Derivante de Destiny 2, que é o carro-chefe aí da minha carreira, né? É um personagem icônico dentro da franquia Destiny, que é muito querido dos fãs. Tem o Nikolai Belinsky, que eu dei voz aí em Call of Duty Black Ops 4, dei continuidade à voz do meu pai, ele fez em Black Ops 2 e Black Ops 3, o mesmo personagem, o Nikolai Belinsky. Tem o Benjamin Franklin, que foi o primeiro personagem que eu fiz, que deu entrada, né, aí no mundo da dublagem. Tem o Aku Aku, que eu fiz em Skylanders Imaginators. Quem mais? O Nest Nork, de Spyro, Crunch, deixa eu ver se eu lembro aqui. O Rest, tem o Rest, aquele alce, né, que também é de CTR Nitro Village. Watch Dogs 1 e 2, eu fiz o Jordi Shin, que é um japonês psicopata que mata rindo. Esse também é bem interessante. Nos games tem também um que eu fiz que é Heroes of the Storm, Ecos de Alterec, que é o General Vandar Lança-Trois, que é um barbudo anãozinho que anda com um machado lá, fala sempre gritando. Aliás, meus personagens são sempre muito eufóricos, né? Falam sempre muito alto, berrando muito, são soldados ou guerreiros, enfim. E tem também os games, e além dos games tem os desenhos animados, tem os animes. Eu acabei de fazer agora em 2020 uma nova versão para um desenho que foi um sucesso nos anos 80, anos 90, que foi o desenho Ursinhos Carinhosos. Tá na Globoplay, para quem quiser ver, Ursinhos Carinhosos Libere a Magia, em que eu faço um personagem chamado Bluster, que é o grande vilão lá, que vai contra os Ursinhos Carinhosos, ele que quer criar a Blusterlândia, então ele é malvado igual um pica-pau. Então vamos falar outro personagem também que eu fiz, que foi num anime no ano passado, mas que ainda vocês conseguem assistir, isso já na Netflix, que é o anime Parasite The Maxime, que eu fiz o Kazuyuki Izumi, que é o pai do Shinichi Izumi, que é um que tem uma mão lá onde tem uma garra que fica falando com ele, que é a Mig. Então o pai dele, que é o Kazuyuki Izumi, eu também dei voz a esse anime, e tem uma série de outros personagens, tanto de desenho animado como séries. Fiz uma série chamada Madiba, que passou na Globo, tem na Globoplay também. Desenhos animados, tem Splash and Bubbles, Laboratório Secreto do Thomas Edison, tem Inspetor Bugiganga, enfim, tem uma série de desenhos que vocês podem encontrar todos os meus trabalhos, tanto de dublagem, teatro, cinema, televisão, que eu também faço bastante, fiz quase todos os produtos da Record, quase todas as novelas, né? De 2009 para cá, até inclusive agora em 2020, eu tô em duas produções. Uma delas é Amor Sem Igual, que eu faço um perito criminal chamado César,
E na próxima novela da Record, que vai ser lançada em janeiro, eu estou em Gênesis, numa cena da Arca de Noé. Então, no meu canal no YouTube, que é youtube.com/MárcioNavarroDub, você também pode encontrar lá todos os meus trabalhos e saber um pouco da minha carreira, né? Então aproveito e convido a todos a conhecerem lá meu canal. Vou aproveitar e vou deixar aqui embaixo, youtube.com/MárcioNavarroDub. Beleza? Seguiu? Próxima pergunta. O processo de dublagem de games muitas vezes sabe que é bem complicado. Pode falar um pouco sobre isso? Pois é. A dublagem de games, ela... Não vou te dizer que é complicado não, é até um pouco mais fácil do que a dublagem tradicional. Como eu tinha explicado aqui, no game você ouve o original, é só áudio, então não tem a boquinha ali, o sincronismo para você ver. Então não tem o audiovisual, você não tem a série, o filme ou o desenho que você vai fazer. Então é só o áudio. Então você ouve ali aquele original, ouviu, gravou, ouviu, gravou, ouviu, gravou. Não tem muito ensaio, é o time mesmo do improviso, de você ouvir o tom que é dado aquela frase. Tem ali normalmente um briefing que o diretor passa pra gente quando a entonação não tá tão certa, né? Mas diferente da dublagem tradicional, na dublagem tradicional você tem ali a imagem que você pode assistir aquela cena, ver o que está acontecendo, né? Pegar a sua fala, marcar suas pausas no texto e ensaiar. E a partir dali você fazer um trabalho mais de sincronismo, é você colocar a sua voz ali naquela boquinha daquele personagem. E o que difere então da dublagem de game. No game a gente não chama nem de dublagem, a gente chama de localização, que é você localizar a sua voz, localizar o idioma, que no caso é o PTBR, que é português do Brasil, e você colocar, porque como são lançamentos simultâneos mundiais, são mandados os mesmos games para vários países, para a Itália, para o Japão, para a Espanha, para a Argentina. Então cada país tem a sua língua ali que vai ser localizado aquele game. E digamos, no caso de Destiny, que foi lançado dia 10 de novembro, uma nova expansão chamada Além da Luz, foi lançado um lançamento simultâneo mundial no dia 10 de novembro em todo o mundo. Isso quer dizer, a galera do Japão recebeu localizado em japonês, a galera da Itália em italiano e a galera do Brasil recebeu essa localização em português, oficialmente na minha voz, que sou a voz oficial do Derivante, nesse caso, né? Em alguns outros casos são mudados as vozes, mas é tudo por conta de logística, mas normalmente as vozes não mudam. Então a diferença entre a dublagem de game e a dublagem dos filmes, séries e desenhos animados tem essa diferença. Você usa só o áudio, você utiliza só o áudio para trabalhar. E no outro você utiliza o audiovisual, que é a imagem e o som. Beleza? Próxima pergunta. Em relação a spoilers de games, as empresas chegam a ser rígidas? Gente, tem até uma plaquinha aqui atrás, ó, no spoiler. Por quê? Porque nós assinamos um contrato de confidencialidade com o cliente, né? O estúdio prepara um termo de confidencialidade em que você não pode falar a respeito daquele jogo, né? Porque, como eu falei, são lançamentos simultâneos mundiais. Imagina ter uma equipe com 400 pessoas trabalhando ali arduamente durante meses para o lançamento daquele jogo, que vai ser normalmente, os lançamentos são mais para final de ano e tal, e aí chega um dublador e conta exatamente tudo que vai acontecer. Perde a graça, né, gente? Então existem esses contratos que geram punições para quem falar alguma coisa. Então, no spoiler, ninguém pode falar nada. E quando a gente assina esse contrato, a gente já está muito ciente disso, porque além de multa, né, tem a queimação de filme dentro do mercado, que
sabe, se você conta alguma coisa, outros estúdios obviamente vão saber e não vão te chamar futuramente para novos trabalhos. Então, a melhor coisa que tem mesmo é ficar calado, esperar o lance acontecer, e aí sim, depois do lançamento, você pode falar o que quiser, até porque, né, a maioria dos jogos vocês pegam e já colocam na internet já no primeiro dia, já fazem reacts, já jogam aí, já colocam na internet, todo mundo fica sabendo, então já não é mais novidade para ninguém depois do lançamento, né? Mas são rígidas sim, e são muito rígidas, pode ter certeza. Próxima pergunta. Qual é a sensação de jogar jogos que você já dublou? Cara, ainda não sei, de verdade. Por quê? Porque bem, primeiramente eu sou da época, né, do Atari, do Master System, eu tenho 42 anos, então eu não joguei essa geração, né, 5 de videogames, né, que é PlayStation 4, PlayStation 5, não joguei ainda, né. Eu estava até me preparando para jogar agora em 2020, mas em setembro eu fiz uma cirurgia no coração, o que me impossibilitou, né, de comprar um PlayStation, e teve o lance da pandemia também, o que me impossibilitou de sair de casa. Inclusive, eu ia para casa do meu sobrinho pra gente jogar lá, porque ele tem um PlayStation 4, ele tem alguns jogos que eu dublo, e por conta da pandemia eu não consegui sair, e por conta dessa cirurgia eu gastei um dinheiro aí, e continuo gastando, inclusive com alguns remédios, e não tive ainda a possibilidade de comprar um videogame, mas pretendo aí para 2021 novos planos aí. Assim que acabar essa pandemia eu vou arrumar um jeito de jogar pelo menos Destiny, Crash, Spyro, esses 3 com certeza eu vou jogar de alguma forma. Eu sei que eu sou muito ruim em jogo, eu não tenho muita coordenação motora para jogo, então realmente eu seria um pangaré, eu vou morrer a todo momento. Mas eu acho que vai ser interessante pelo menos eu jogar ali e fazer um vídeo para vocês com a minha voz ali. Eu acho que a galera, inclusive, tá todo mundo me pedindo isso, tem muito tempo. Tô devendo isso de jogar ali, fazendo um videozinho, e possivelmente vai acontecer em 2021. Não prometo, mas acho que vai acontecer sim. Próxima pergunta. Você ficou muito chateado do Crunch não voltar no novo jogo do Crash? Pô, cara, fiquei sim, de verdade, porque eu queria dublá-lo, né, em Crash 4, It's About Time, né, mas... enfim, não apareceu, apareceram os easter eggs aí, quem sabe, né, num Crash 5 ou numa próxima expansão aí, não sei. Eu acho que ele pode aparecer no Crash 5 sim, isso não é spoiler, eu não tenho informação nenhuma, porém gostaria muito de que, se ele voltasse, eu continuasse sendo a voz oficial aí do Crunch. Afinal de contas, eu fui a primeira voz, né, dublada em português do Crash Bandicoot. Então seria legal continuar, e o camarão que dorme, a onda leva, é nóis, vem pro Crunch. Seria muito interessante, eu acho que os fãs iriam gostar. Aliás, fica aqui o meu pedido, caso vocês já saibam de alguma novidade a respeito de uma volta do Crunch, por favor me avisem, né? Me deixem por dentro aí, pra gente trocar essa ideia e de repente, sei lá, fazer um pedido aí pro estúdio, ó, mantenham a voz do Márcio Navarro, porque ele é um cara maneiro e ele merece ter o Crunch de volta, beleza? Vamos lá, última pergunta. Tem um recado para quem é seu fã e assistiu esse vídeo? Vamos lá, reformulando a pergunta. Você tem um recado para quem é seu fã e assistiu esse vídeo? Tenho alguns recados, gente. Primeiro e principal, né, mais importante de todos, se cuidem, gente, que ainda não acabou esse lance de pandemia, ainda estamos aí sob a ameaça desse Covid, sobre influências desse vírus que veio realmente para modificar a vida de muita gente em 2020, vai continuar isso em 2021, tem aí uma vacina, ou 2 ou mais aí para sair, mas não tem nenhuma data prevista ainda para começar a vacinação. Isso quer dizer,
tá tudo muito... Nem o próprio governo sabe, né? Então, quem sou eu para falar alguma coisa? Então, eu só peço esse grande favor a vocês: tomem muito cuidado, higienizem suas mãos sempre, andem de máscara, evitem aglomeração. Mas tirando esse lado, né, dessa pandemia, que isso é de praxe eu falar, até porque eu não falo só com adultos, né, conscientes, eu falo com muitas crianças também. Tem muita gente que, apesar de não acreditar que não vai pegar, né, isso daí ninguém escolhe, né, quem vai pegar esse vírus maldito aí, Deus que me livre, mas por favor tomem muito cuidado, gente. E o que eu sempre falo, né, pros meus fãs: continuem curtindo o meu trabalho. Tem o meu canal lá onde tem vídeo todos os dias ao meio-dia, né? Estudem bastante, obedeçam papai e mamãe, escovem os dentes todos os dias e fiquem aqui ligados também no canal O Lado Nerd, no canal O Lado Nerd Obscuro, que também tem muitas novidades a respeito de games e o mundo nerd, o mundo geek, com certeza vocês encontram aqui. Beleza? Então, gente, queria agradecer muito a todos vocês que estiveram comigo até esse momento. Que Papai do Céu abençoe a todos, que vocês tenham um final de ano excelente, com muita saúde, muita paz, dentro das possibilidades, né, com muitas alegrias, com muita fartura na mesa. E é isso, que 2021 todos tenham muita saúde, muita paz e muitas realizações. Valeu? Mikael, um grande abraço para você, te agradeço mais uma vez por esse convite e um abraço a todos. Valeu, um abraço e fui! Pou! E esse é o fim do vídeo, né? Muito obrigado, Márcio Navarro, por responder todas as perguntas que eu fiz para você e por ser tão receptivo com os fãs aqui do canal que acompanham. Muitos deles nunca esperariam aparecer um dublador do seu nível aqui pra dar um oi pra eles, né? E é isso, até o próximo vídeo lá do Nerd Obscuro. E Márcio Navarro é o cara, só isso. Falou!